Tá para estourar uma verdadeira guerra entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E se essa guerra estourar, aí que o governo Lula vai ficar travado de vez. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso aqui com vocês. Combinado? Então, bora lá? Vamos lá. A matéria que eu quero discutir com vocês é essa aqui, ó. Matéria do Igor Gadelha. Deputados prevêem guerra com os senadores por mudanças na LDO. O que é a LDO? A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela que fala quanto dinheiro o governo Lula pode gastar. Só que lá dentro tinha um segredinho. Não é novidade para ninguém que o mensalão e o toma lá da cá hoje é legalizado. Por quê? Pelas emendas PIX, pelas emendas que o Lula libera. Toda vez que o Lula quer aprovar alguma coisa ou quer barrar uma CPI, como foi o caso do 8 de janeiro, ele vem e libera as emendas. Libera grana, din-din, bufunfa, faz-me rir para os deputados e senadores. Certo, até aí, novidade para ninguém. Acontece que os deputados já estão de saco cheio de ter que se vender para o Lula. E falaram o seguinte: não quer saber? Eu não quero que o Lula escolha o dia de dar dinheiro, a hora e para quem vai dar o dinheiro, não. Eu quero que tenha um cronograma, ou seja, deu o dia tal, o dinheiro está na conta. Eu votando ou não a favor do Lula. Isso aí gerou uma briga feia. O Lula ficou revoltado. Chegou a ser aprovado, mas o Lula vetou. Quando voltou, o Congresso prometeu derrubar o veto. Só que o Pacheco é muito aliado do Lula, né? Então virou e falou: não, eu não vou colocar isso aqui para derrubar o veto, não. Não vou articular para derrubar o veto. Porque os senadores estão ganhando deles sem precisar de tanta bênção. A maioria já está alinhado 100% com o Lula. O problema é os deputados, que os deputados precisam pedir benção para o Lula, né? E aí precisa estar votando nas coisas com o Lula para poder ganhar emenda, e com essas emendas eles conseguem se reeleger. Tá. Acontece que foi feito um grande acordo. No acordo era, olha, tá bom, mesmo sem lei, Lula, você vai seguir o cronograma. O que o Lula fez? Tá bom, eu vou seguir. Foi e liberou o que estava combinado nas datas. Só que ele triplicou o valor das emendas, ou seja, pagou em 2024 já 3 vezes o que ele pagou em 2023. Pagou muito mais, usando esse dinheiro para aprovar aquelas pautas que ele queria, ou seja, trocando em bugalhos, ele acabou escolhendo para quem ele liberava o dinheiro, a hora e em troca de que ele liberava esse dinheiro. Tá dando para entender? Tá. Só que agora aconteceu o seguinte: a Comissão de Orçamento, CMO, da Câmara dos Deputados, aprovou o cronograma de novo numa lei e falou: olha, agora o Lula, seja quanto for que o Lula vai liberar, eu quero isso num cronograma. Deu data tal, o dinheiro tem que estar na conta. Eu não tenho que ficar implorando para eles me liberarem o dinheiro mais. Só que o Senado falou: não, nós vamos tirar, nós não vamos aprovar, vamos segurar ou não vamos. Ou vamos segurar ou não vamos. Vamos aprovar a lei sem a lei do orçamento, sem isso aqui. A lei de diretrizes orçamentárias, sem isso aqui. Os deputados estão possessos. E aí agora é uma briga do Centrão contra o Congresso, né, contra o Senado. E o Centrão, ou seja, os deputados, fizeram uma ameaça. Se isso não passar, nada mais que o governo mandar ou que o Senado mandar para cá, aprova. Nós vamos segurar tudo. Para brigar pelos interesses próprios, eles são grandes leões, né? Então, resumindo o negócio, essa briga por dinheiro vai impactar o governo Lula, que vai entrar em 2025 sem grana de emenda para liberar, se o cronograma for aprovado. Se não for aprovado o cronograma e o Lula mandar algum projeto, a Câmara não vai aprovar. É isso que vai acontecer. Então, essa guerra é uma verdadeira guerra fria que vai rolar aí entre Câmara dos Deputados e Senado em busca de dinheiro, né? Mas o governo Lula vai ser impactado, não tenha dúvidas disso. Deu para entender? É um assunto meio complexo, orçamento, mas eu acho que dá para entender, né? Assim,
É lógico que você não vai entender igual a turma econômica do Lula, né, que faz um desastre na economia. E não é eu que estou dizendo, não. É o The Economist, tá? The Economist. Chique isso, né? O The Economist vê o Brasil em declínio, ó, novidade. E o governo Lula gastando dinheiro público excessivamente. Olha, eles descobriram a roda aqui, né? A revista britânica The Economist publicou um editorial na edição desse fim de semana em que critica a política econômica do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Comparando com seus dois primeiros governos, a publicação aponta que o terceiro mandato está se moldando para ser mais perdulário, mas reconhece que há pouco risco imediato de uma crise cambial. O editorial também faz referência à idade do presidente, sugerindo que ele deveria preparar novas lideranças para sucedê-lo. Lula fará 80 anos na próxima eleição. É o Biden brasileiro. Vamos falar. Por que não escreve logo? É o Biden brasileiro, só fala besteira, é arrogante, está levando o Brasil para o buraco e não tem condição de concorrer nem em 2026. Imagina, o Lula está com 80, 2026 está com 82. Imagina um velhinho de quase 90 anos à frente do Brasil. Tá de brincadeira com a nossa cara, né, gente? Ah, para. Né? Então, assim, é insano, né? É insano o que está acontecendo. Mas quando a gente vê que até o The Economist está vendo que o Brasil está em declínio, é porque o Lula não é o verdadeiro presidente do Brasil. É impactante o que eu falei para vocês. Então você quer dizer que tem um clone, que tem um sósia do Lula? Para, na minha vibe não é essa, não. Não sou assim, tá? Não sou desses caras que acreditam na teoria da conspiração como se não houvesse amanhã, não. Mas quem manda no Brasil é a Janja, tá? E uma outra pessoa a mais. Matéria do Estadão. Quem aconselha o Lula? Saiba quem, além da Janja, e aí está explicado a nossa economia maravilhosa, o porquê que o nosso país está indo impecavelmente bem, né? Além da Janja, o presidente discute os rumos do país. Quem é o segundo mentor do Lula? A gente já sabe, tá? A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, é uma das pessoas que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mais ouve sobre os temas, inclusive economia. A socióloga gosta de discutir com Lula assuntos que vão da política à economia, como ele mesmo contou. A confissão de que tudo passa pelo crivo da Janja despertou uma curiosidade no meio político. Além dela, com quem o presidente aconselha na solidão do poder? O ministro da Casa Civil, Rui Costa, se aproximou muito do Lula nos últimos tempos e ampliou a sua influência sobre o governo. Então, o Rui Costa, ex-governador da Bahia, é o número 2. A número 1 é a Janja, que governa o Brasil de verdade, o Lula faz o que ela manda, e o número 2 é o Rui Costa. Me fez lembrar uma coisa, a Polícia Federal. Como assim a Polícia Federal? Cara, a Polícia Federal é atuante demais. Cara, desde cartão de vacina a Bolsonaro, a publicação nas redes sociais de algum influenciador por aí que não agrada o governo, desde Felipe Martins, de tudo a Polícia Federal tá lá. Qualquer coisa que for contra o bolsonarismo, a Polícia Federal tá ali, ó, atuante, inclusive com indiciamentos gigantescos aí, ó, agora Flávio Bolsonaro, o caso do cartão de vacina, o Carlos Bolsonaro, alvo de busca e apreensão no caso da ABIN paralela, assim, são coisas impressionantes. E aí, eles se preocupam tanto com coisas importantíssimas para o Brasil, como o caso da ABIN paralela, né, como o caso do cartão de vacina do Bolsonaro, e coisas menos importantes vão ficando para trás. Como, por exemplo, o caso do Rui Costa, já que a gente lembrou ele teve o nome citado numa delação sobre fraude na área da saúde na Bahia. Pois é, compras de respiradores durante a pandemia em que o povo estava morrendo. E aí tem uma investigação da Polícia Federal que encontrou alguns indícios lá, que ligariam o Rui Costa, que é o governador da Bahia na época, né, a fraudes pequenas, né, de até 48 milhões de reais na compra de respiradores. Ainda bem que isso não é tão importante, porque ele não foi indiciado ainda. O UOL, na época, foi até injusto demais com ele,
perguntou, é corrupção ou incompetência? O caso em que a Polícia Federal mira o Rui Costa. Mira, mas não fez nada ainda, tá? E não foi igual o caso das vacinas, não foi igual o caso das joias do Bolsonaro. Afinal, foram só 48 milhões em compras de respiradores durante a pandemia, né? Não é tão importante assim como as joias que o Bolsonaro devolveu o dinheiro. Afinal, a Polícia Federal tem suas prioridades, não é isso? Pois é. A gente percebe que o Lula está muito bem aconselhado. Vamos lá, vamos falar do Trump agora? Pois é. Isso aqui, essa fala do Trump, mostra uma guinada que a direita tinha que aprender com esses caras. Tá? Tem que entender um pouquinho mais sobre isso aqui. Tomei um tiro pela democracia, diz Trump em primeiro comício após atentado. Uma semana após sofrer um atentado a tiros que deixou sua orelha ferida, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou do seu primeiro comício. Com esparadrapo bege protegendo o ferimento, Trump subiu em um púlpito na cidade de Grand Rapids, no Michigan. Demonstrando boa saúde, Trump voltou a agradecer os agentes do serviço secreto que salvaram sua vida, repetiu que deveria estar morto e falou: "Estou aqui graças a Deus. Na semana passada, tomei um tiro pela democracia." Grava isso. A esquerda se apropriou mentirosamente do termo democracia. A esquerda se apropriou disso como se eles fossem a própria democracia. Na verdade, quem ouve o povo, na verdade, quem está realmente brigando pelas liberdades, que são as prioridades da democracia, é a direita. Então está na hora desse discurso do Trump ser repetido à exaustão. Nós somos os defensores da democracia. Nós somos os defensores da democracia. E o Trump vai ter que bater em cima disso. A narrativa da esquerda, que não é pela democracia, nós vamos salvar a democracia, tem que ser utilizada pela direita a partir de então. Não é novidade para ninguém que o autoritarismo crescente tomou conta de todas as instituições e que estão perseguindo opositores políticos e que o Lula está passando pano, inclusive, para a Venezuela. Né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, e copia alguém que você será como ele. E aqui está copiando o Maduro lá. Né? Então, tem que levantar essa bandeira. A democracia não é da esquerda. Não é da esquerda. A democracia não tem posse. Né? Então, mostra que o Trump está à frente do seu tempo, sem sombra de dúvidas. Inclusive, o Trump, assim, ficou inconformado com a ação do Elon Musk. Ele falou o seguinte, né? Vai ter em inglês aqui, mas está com a legenda, pessoal. But Elon endorsed me the other day, and I didn't even know this, he didn't even tell me about it, but he gives me $45 million a month. Ele falou que ele leu, porque ele nem sabia disso, que de repente o Elon Musk vai dar 45 milhões por mês de dólares pro Donald Trump. Ele nem ligou, nem perguntou, não falou nada. Ele simplesmente anunciou num jornal e o Trump ficou sabendo pelo jornal. A month. Not 45 million. Gives me 45 million a month. São 45 milhões por mês. Não é só 45 milhões. É por mês. And I talked to him just a little while ago to say I was coming here, how you doing? And he didn't even mention it. He didn't mention. Então, ele ligou para ele, o Trump ligou para o Musk e falou: olha, eu tô indo para o encontro. A única coisa que o Musk perguntou é: e aí, como é que você tá? Você tá bem? Nem mencionou os 45 milhões de dólares. I mean, other guys, they give you $2 and you got to take them to lunch. You got to wine them, dine them. No, he's a great guy, he really is.
E aí ele falou, olha, tem cara que me doa $2.000 e eu tenho que sentar e tomar um vinho com ele. O cara nem me perguntou sobre isso. Será que realmente vocês não conseguem perceber? Tem gente que tem suas convicções e não é pelo político A ou B. É pela liberdade, é pelas garantias, né? Pelo menos eu tenho essa visão. Outro cara que tá ganhando o meu respeito, é criticado demais? Foda-se, dane-se. Mas eu queria que você visse o discurso desse cara aqui, o Pablo Marçal. Ele fez um discurso que eu gostei e eu queria que você me desse o seu comentário, se você concorda ou discorda do discurso dele. Eu sei que uma turma bolsonarista aí tá fazendo de tudo para difamar a imagem do Marçal. Ah, ele é o cara do Dória, ele é isso, é aquilo. Não, o Nunes é muito melhor do que o Marçal. Não, tem que ser o Nunes. Eu sei que tem muita gente falando isso, mas eu não concordo, tá? Eu prefiro arriscar no novo, eu prefiro arriscar nesse cara. Se o Salles estivesse aí, eu não seria candidato. Ponto final. Eu iria apoiar o Salles, que fique todo mundo sabendo. Meu respeito por ele, e eu acho lamentável ter tirado o Salles como candidato, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Então é o seguinte, nós, na próxima sexta-feira, sexta, sábado e domingo, nós vamos fazer começa um movimento nacional chamado Direita Já. O que é direita já? Não precisa ter vergonha que você é de direita. No futuro, eu vou explicar para vocês o que é o governalismo, mas o que nós temos hoje é que combater essa política nefasta que tem nesse país. Esse rio aqui chamado Tietê já era para estar limpo há décadas. As pessoas já nadaram nesse rio. Esse rio tinha vida. Desde 1990 tem um programa para limpar isso aí e não resolve. Não faz sentido um negócio desse. Já gastaram bilhões e continua um lixo esse esgoto a céu aberto. Esse esgoto a céu aberto representa o caráter dos políticos dessa cidade. É o símbolo. Só vai limpar esse rio quando o caráter dos políticos mudarem. Ou seja, eles não vão mudar, nós vamos ter que trocar eles. Vocês ouviram ou não? A partir de hoje está lançado um desafio nessa cidade. O rio Tietê, ou melhor, o esgoto Tietê. Que rio é antes de chegar aqui dentro de São Paulo e depois que sai da cidade de São Paulo. Não sei se você sabe disso, o rio tem 1.000 quilômetros. 1.000! E ele é um esgoto aqui dentro. Aqui dentro ele é o esgoto. Então nós temos um termômetro de mudança nessa cidade. O rio representa a qualidade do político que governa essa cidade. A partir de agora você vai ver a despoluição desse rio. Se não tiver um brasileiro que dê conta de limpar esse rio, nós vamos chamar os japoneses, eles dão conta. Nós vamos chamar, não estou brincando não. Nós vamos chamar quem resolve de 6 meses a 1 ano esse problema. E dá para resolver. Eu quero que você entenda o seguinte. O Direita Já é um movimento que vai acontecer no Brasil inteiro e vai começar onde? Em São Paulo. No próximo final de semana eu quero ver todo mundo. Escreve todo mundo aí que está assistindo. Eu estou dentro. Eu quero vocês, independente do que vocês acreditam, independente de onde você mora, eu quero que você esteja nisso e vamos contaminar esse país. Todos os anos, de 2 em 2 anos, tem eleição, sim ou não? Não adianta ficar doente com o que aconteceu na eleição de 2022. Já foi. Nós vamos voltar ao povo e falar, estamos em guerra. A eleição mais importante que existe não é a de presidente do Brasil, é a de vereador que muda a lei local, é de prefeito que faz gestão do lugar onde as pessoas moram. Deixa eu contar um segredo para vocês. Ninguém mora no estado de São Paulo. As pessoas moram no município de São Paulo. As pessoas moram em uma das 645 cidades que tem no estado de São Paulo. Ninguém mora na presidência da República ou na federação. Todo mundo mora num lugar chamado cidade. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Por que eu quis usar esse ponto aqui do discurso dele que cita o Tietê? Um gestor, um cara que sabe fazer ele é diferente. Pode ser que eu não dê conta. Mas tem os japoneses dão conta. Vamos limpar o Tietê. Se for preciso, a gente traz eles.
É assim que funciona a regra do jogo. E é por isso que eu queria uma visão de um cara doido, que nem ele mesmo, que, sabe, pode realmente fazer a diferença na cidade de São Paulo. Você já pensou, tendo a potência que é, com tantos problemas, imagina se alguns problemas dessa cidade fossem realmente solucionados? Por exemplo, como é que essa turma não consegue resolver o problema da Cracolândia? Eu não consigo compreender, né? Mas deixa seu comentário. O que você achou sobre isso? Tá? Só para me saber. Abraço, fica com Deus. Estamos de volta daqui a pouquinho.